Boa noite, Bia. Estamos ao vivo já na nossa querida. Espera não, a minha cabeça já está assim. Estamos ao vivo no nosso querido canal do Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ. Bom, antes de começar, que eu empolguei aqui no começo e não falei, eu tenho que fazer um agradecimento aqui. Eu agradeci já a todos que aceitaram trabalhar aqui conosco, né? Oferecer o seu tempo aqui e partilhar os conhecimentos com vocês. Bia, uma delas, muito obrigado, Bia. Bia acabou entrando de última hora aí quando a gente estava pensando como é que seria essa mesa e aí ela topou, foi super legal. E Sara, infelizmente, não conseguiu estar aqui, mas com certeza ia engrandecer o nosso evento. Mas o agradecimento primordial que eu tenho que fazer é a Faculdade de Comunicação Social da UERJ, né? Que mobilizou os seus alunos para estarem conosco nos últimos 2 dias, que divulgou sempre que foi preciso, que estava ali nos apoiando a partir do momento em que o Lunar faz parte, né, um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. E o nosso financiamento é feito pela FAPERJ, né, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, o Voz em Órbita, teve financiamento do edital de apoio em 2024. Né? Então, graças a esse financiamento que nós conseguimos aí trazer os nossos palestrantes de fora, né, pagar um pouco da infraestrutura, a arte, enfim. Sobrou R$ 500 na minha conta, que, que vai ser muito menos do que a gente precisa para publicar o e-book, mas a gente vai publicar esse e-book. Então, já que os agradecimentos estão feitos, podemos iniciar oficialmente a mesa aqui, cumprimentando essas duas pessoas que estão aqui comigo. Já tinha saudado antes Vitor Crete. Vitor, depois eu vou pedir para você se apresentar melhor, né? Mas, bom, enfim, Vitor, ele chega a nós enquanto também um produtor independente, né? Tem a sua produtora, que é a Rádio Guilhotina, mas já vinha fazendo podcasts narrativos há algum tempo, tentando experimentar, né, criar no campo da história. E Bia, que a gente acompanha já faz tempo, graças ao 37 Graus, que é um projeto muito inspirador, que conseguiu merecidamente o financiamento do Serra Pilheira, enquanto quase um pioneiro, né, que foi depois, desde então, eles estão sempre como mentores ali do pessoal que apoia nos campos de podcast. Então, abriu as portas, com certeza, para a gente pensar essa divulgação científica a partir de narrativa sonora. Então, isso é muito potente. Espero que vocês aproveitem o bate-papo de agora. Lembrando que, se você quer certificado, assina a lista de presença que está aí fixada no chat. Isso posto, vamos primeiro para uma saudação inicial. Vitor, dá um alô para o público. Oi, tudo bem, Bia? De novo, reforçando que estou muito feliz de estar aqui, cara. Deixa eu me apresentar rapidíssimo, assim, eu sou professor de história, historiador, dou aula no ensino médio aqui em Goiânia, né? E, cara, eu decidi fazer podcast muito por acaso, assim, porque eu consumia muito, né? Mas eu andava estudando umas coisas. Eu sou um cara que tem um pouco de hiperfoco, sabe? Eu tive uma época de hiperfoco no Leonardo da Vinci, assim, então eu fiquei estudando muito sobre Leonardo da Vinci, não sabia o que fazer com aquilo, e decidi transformar num podcast que foi a primeira temporada da Rádio Guilhotina, que é sobre o roubo da Mona Lisa em 1911, né? O tema central, digamos assim, porque tem outras coisas. E aí fui procurar como é que eu faria isso. E aí uma coisa que é fundamental nesse processo foi, inclusive, porque eu encontrei o site do Cochicho, da Bia e da Sara, né? Que foi, assim, sinceramente, fundamental para questões muito básicas técnicas, porque eu não sabia nada do que é microfone, como é que faz entrevista, como é que transcreve. Sim, me salvaram de verdade. Obrigado, Bia. Me salvaram muitas vezes, né? E aí eu fiz e simplesmente já era uma coisa que eu gostava muito de consumir. Parece que eu descobri que eu gosto mais ainda de produzir, né? E desde então tenho produzido bastante. Estou terminando agora a segunda temporada da Rádio Guilhotina. Tem um podcast que eu fiz aqui com a Estadual de Goiás chamado Piqui e os Vermes, Microhistórias de Goiás, que mesmo que não é de Goiás, vale a pena ouvir, que tem umas coisas muito boas. Assim, é um podcast curtinho, são 5 episódios, mas olha, os 3 últimos são sobre uma personagem aqui de Goiás chamada Santa Dica. E olha, eu vou dizer que é a personagem mais fantástica que eu já estudei. Maravilhosa, vocês têm que conhecer. Ela é maravilhosa mesmo. E com o passar do tempo eu montei um estúdio, um estúdio caseiro, né?
E tenho produzido outras coisas, já tenho episódios para lançar até outubro do ano que vem, já de outros podcasts que vão vir. Então, a ideia é essa, sempre ficar produzindo e gerando mais. Acho que é isso. Maravilha, obrigado, Vitor. E agora, Bia, uma saudação para o público, dá um alô para a gente, se apresenta, fala um pouquinho quem é você. Boa noite, quem está assistindo. Boa noite, Vitor, Andrioli. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Adorei o Cochicho mencionado. Opa, me invasão aqui. Adorei o Cochicho mencionado. Apesar de ser um filho abandonado, meu e da Sara, feliz. Ele ainda está no mundo. Cochicho.org, dicas de podcast. Eu sou jornalista. O Cochicho também. Oi? Na oficina anterior, a Heloísa mencionou o Cochicho também. Ai, arrasou. Arrasou. Geral. Segue vivo. Segue vivo esse querido, esse filho. Eu sou jornalista de formação e depois fui fazer mestrado em divulgação científica e cultural aqui na Unicamp. Eu moro em Campinas ainda, aqui no interior de São Paulo. E durante esse mestrado eu conheci a Sara Zoubel, que é minha sócia ainda hoje, se tornou minha grande parceira e profissional desde 2018. A gente começou fazendo um podcast lá dentro da Unicamp, um podcast que ainda existe no laboratório de jornalismo da Unicamp, que é o Oxigênio, um podcast de divulgação científica dentro da Unicamp. A gente se conheceu ali. Não era um podcast narrativo, eu não sabia o que era podcast narrativo quando eu conheci a Sara. Ela me apresentou os favoritos dela, na época era a maioria gringos, a gente não tinha tantos podcasts narrativos no Brasil, era 2017, 2018. E ela surgiu com essa ideia, vamos fazer um podcast contando histórias, né, da ciência. Na época éramos eu, a Sara, que é bióloga, e a Maria Letícia Bonatelli, que também é bióloga, e que estava com a gente ali no comecinho também. E aí a gente começou fazendo esse podcast, que durou por 7 temporadas. Ele terminou em 2023. Desde 2023, eu e Sara estamos na Rádio Novelo, que é uma produtora de podcast sediada no Rio de Janeiro, que a gente tem o nosso podcast, tem 2 podcasts semanais, um de entrevista e um narrativo, e outras produções, séries. E a gente está lá como repórteres e roteiristas da Rádio Novelo. A gente dá curso ainda, a gente faz parte do Campo Serrapilheira como professoras, comitê de seleção, mentoras e várias outras coisas que às vezes tem a ver com ciência, às vezes não, mas de certa forma está no nosso DNA de produtoras de podcast, esse pé na ciência sempre. Não tem mais tempo então para projetos paralelos, como o próprio 37 Graus, o Cochicho, enfim. Gente, não. As moscas. O 37 foi uma escolha bastante consciente de encerrar. A gente foi muito feliz fazendo ele entre 2018 e 2023. Ele foi a nossa vitrine inicial, os nossos financiamentos, né? Nós fomos o primeiro podcast financiado pelo Instituto Serrapilheira, o primeiro podcast brasileiro a fazer parte do Google Podcast Creator. Foi de fato assim, foi meu primeiro emprego, assim, para falar a verdade para vocês. Antes disso eu era, né, uma bolsista, é claro, na universidade, mas foi meu primeiro emprego, o 37, e a gente foi muito feliz fazendo ele. E um dia a gente falou, vamos encerrar, e foi muito pacífico. Agora o Cochicho, confesso que foi negligência total, e ele tá lá, sobrevivendo por aparelhos. Pagamos o domínio, ele está em dia o pagamento do domínio, porém sem atualizações. Eu queria lembrar também de uma outra produção que eu achei muito, muito bacana quando eu consultei, que foi o curso de podcasts da Globo, não foi isso? Como é que foi esse convite? Foi um convite? Foi uma proposta? Como é que foi isso? Eu acho que foi um convite, louca, que nem lembro. Período da pandemia, tudo um negócio meio misto, né? Foi um convite, não, eu estou convicta. Um convite que veio do pessoal da Globo. A princípio era para ser um curso em vídeo, e depois a gente acabou mudando para um curso em áudio, a gente achou que tinha mais a ver. Foi feito com muito carinho pela gente. Muito do que está lá são coisas que a gente já tinha produzido para o Cochicho, e a gente tentou levar muito das nossas experiências, levar muito exemplo, enfim. Acho que sempre foi muito do nosso interesse que o cenário de podcast narrativo no Brasil crescesse. Assim, a gente nunca entendeu esse cenário como um cenário de concorrência, de competitividade. A gente sempre sentia falta de ter mais, até porque somos ouvintes, né? Eu e Sara. E quem é ouvinte de podcast e você se apaixona por um, você fica querendo que
que tenha outros, e desde o começo as pessoas pediam muita dica pra gente, assim, então tudo que tem a ver com curso, com dica, com, enfim, qualquer tipo de fomento a novas ideias, a gente sempre teve muito instigada a oferecer, e continuamos. Vai lá, Vitor. Eu preciso resolver coisas do chat aqui enquanto isso. Manda uma pergunta aí para eu ir pensando. Não, tá certo. Olha só, eu acompanhei todo o 37 Graus e tem alguns episódios que para mim são memoráveis. Continuo acompanhando seus trabalhos na Novelo, né? Como nessa última série que você fez, A Sala de Espera e tal. Bom, mas tem algumas coisas que eu acho que são os mais importantes, assim, é de pensar estratégias narrativas. Eu lembro de um episódio que vocês fizeram que eu achei uma graça, assim, no 37 Graus, que era sobre a planária, procura Regina, procura-se Regina, alguma coisa assim. Que eu achei sensacional a estratégia que vocês usaram, né? Para falar de uma coisa que é tão, à primeira vista, talvez, assim, tão pouco relevante, mas que se tornou muito relevante na maneira como vocês narraram. E aí eu queria pensar contigo, assim, como que é que vocês constroem, você especificamente, melhor dizendo, né? Constrói esse arco narrativo de modo a considerar que você vai fisgar o ouvinte, né? Manter ele ligado. Porque, querendo ou não, podcast é uma mídia que tem... geralmente está ouvindo fazendo outras coisas. Lavando louça, eu escuto tomando banho, dirigindo. Então, assim, né? Você tem que ter alguma estratégia que consiga prender esse ouvinte. Quais são, assim, as suas estratégias ou processo mesmo para desvendar qual seria a melhor estratégia para narrar uma história? Em primeiro lugar, estou muito feliz que você citou Procura-se Regina, um dos meus xodós, e acredito que da Sara também. Eu até anotei os meus xodós para não esquecer de falar deles, e o primeiro era Procura-se Regina, então estou feliz. Só para dar um contexto para quem não conhece esse episódio, a gente tenta falar de imortalidade. A gente estava fazendo uma temporada sobre o tempo, investigando o tempo. Cada episódio investigava uma face do tempo, uma pergunta sem resposta que o tempo nos traz. E no último episódio dessa temporada, que foi a nossa 4ª temporada, a gente queria falar sobre o fim, ou sobre o não ter fim. Sobre a imortalidade, basicamente. E quando a gente olhou para o mundo animal, e é uma coisa que a gente fazia com frequência, não só porque a gente era um podcast de ciência, que uma das apresentadoras era bióloga, mas porque somos, eu e Sara, fascinadas pelo mundo animal, a gente falou, qual é o bicho que não morre? E a planária tem essa coisa muito curiosa que a gente aprende na escola, que é que você corta ela no meio e ela vira 2. Você corta ela em 100, ela vira 100. Lógico, depende da espécie de planária, tem várias. Mas tem isso dela, né? E ela tem um tipo de organização celular ali, eu já não vou nem lembrar direito exatamente como chama, mas que tem de um nível de resiliência e de resistência e de reinvenção naquele organismo minúsculo, muito fascinante. Então a gente resolveu, né, falar da imortalidade com base nesse bichinho, base nessa criaturinha aí, nas planarinhas, de um jeito que eu acho que a gente unia várias coisas que a gente sempre entendeu como as nossas estratégias narrativas para falar de ciência, que é o encantamento. Tanto eu como Sara, a gente nunca teve o propósito de fazer um podcast que ia dar furo de reportagem em ciência, e que também não ia ser um grande podcast que ia salvar vidas, porque a gente fazia uma temporada por ano, as vidas, enfim, não poderiam esperar pela gente para ser salvas. Eu digo isso porque existem podcasts de ciência que querem informar e que vão estar ali na ponta do conhecimento e ajudando o mundo a andar para frente. Assim, a gente tinha um certo privilégio de estar num lugar que a gente é muito mais pelo interessante, pelo encantamento, pelo nosso perfil, do que para essa informação direta. Então, o encantamento era parte da nossa estratégia narrativa. A gente descobrir alguma coisa junto com o ouvinte. Nunca na história do 37 Graus, eu e Sara entramos numa pauta sabendo onde ela ia parar, sabendo tudo que a gente ia contar, sabendo o que a gente ia descobrir. E eu até hoje, como jornalista, para mim isso é uma coisa básica. Se eu sei o que vai ser dito, se eu sei o que vai acontecer, eu sou incapaz de mergulhar na pauta, eu sou muito egoísta para isso, eu preciso ter uma recompensa, e a melhor recompensa que eu posso ter, eu vou aprender alguma coisa muito fascinante.
Outra coisa que a gente tinha como estratégia, eu acho que é um tipo que faz parte dessa estratégia narrativa, é provocar encontros que não estavam dados, assim. Então, se a gente entrevista um pesquisador que pesquisa a imortalidade humana, ou a longevidade humana, né? A imortalidade ainda não temos, mas a longevidade humana, e a gente entrevistou pesquisadores assim, eles dificilmente iam trazer a planária para a conversa. E se a gente entrevista pesquisadores de planária, biólogos lá que estão fatiando planárias, como a gente começa o episódio com um biólogo fatiando uma planária, eles dificilmente estão pensando na imortalidade humana enquanto fatiam uma planária. Então a gente gostava muito de provocar encontros que não necessariamente estão dados na vida. Era uma coisa que a gente gostava muito. E, em termos de arco narrativo, para a gente sempre foi um lugar muito confortável. Esse arco se dá com o processo em que eu e Sara passamos para descobrir essa história, para responder uma pergunta que para a gente foi muito fascinante. Então, para organizar, eu costumo quando você foca o ponto de vista da narrativa no repórter, né, isso ajuda no processo, porque cronologicamente é o que você fez. Primeiro eu fiz isso, aí eu ouvi pessoa tal, aí não sei o quê. Aí você já sabe como organizar. Se você não se entra nisso, você tem que repensar pela entrevista como começa. Exato, existem histórias que elas não precisam disso, né? Por exemplo, a gente teve um episódio que chama Tapacurá Estourou, que é quando um boato se espalha em Recife, nos anos 70, de que tinha estourado uma barragem e a cidade ia ser invadida por uma onda gigante e tal. Essa história, a gente não precisou fazer grandes cambalhotas para criar um arco narrativo dela, porque simplesmente o boato começa, se espalha e depois descobre que é um boato, e, enfim, existe toda essa imagem da onda e tal. Lógico que a gente vai tentar ali buscar origens desse boato, buscar o que aconteceu depois, a gente vai tentar expandir essa linha do tempo. Mas a história estava dada. Agora, quando a gente tinha uma pergunta muito fascinante e queria tirar dela um episódio, a gente precisava um pouco mais dessa habilidade de construir um fio que a gente fosse puxando ao longo da história. E, no geral, isso de sermos duas pessoas curiosas tentando descobrir uma resposta ajudou muitas vezes, e muitas vezes esse foi o nosso arco narrativo, né? Mas sempre, lógico, pensando com a ideia de começar com um gancho cativante, uma pergunta que fizesse o ouvinte querer ficar, ou uma história que ele quisesse saber o final, se desenrolar para em busca dessa resposta e no final tentar dar uma resolução, que no geral, quando a gente está falando de ciência, o final é sempre algo em aberto, uma incerteza, ou é algo que, tipo, por enquanto que a gente sabe isso aqui, tudo pode mudar em, 10 anos, 20 anos, 100 anos. Você já viu... Acho que é um Radiolab que tem um episódio dedicado à morte, não é? Tem alguns, mas você tá falando um daqui que começa com primeiro discutindo, mostrando um trecho. E isso é muito parecido com o que vocês fazem, por isso que eu lembrei disso, né? Que assim, estão dois apresentadores conversando, aí um fala assim, você conhece aquele filme do Sétimo Selo, em que você está jogando xadrez com a morte, né? Ah, não conheço. Aí começa a discutir o filme. E aí, então, será que a gente consegue realmente jogar xadrez com a morte? Será que tem como vencer a morte? Aí eles vão conversar com cientistas para ver qual é que é, né? Olha só, esse eu não tô lembrada. Vou até anotar. Jogar xadrez com a morte. Isso vai ser minha anotação. Eu estava procurando programas que faziam parecido com o que vocês fazem, né? Para entender inclusive, essa é a pergunta, né? Vocês tinham referências, né? Da sua maneira de fazer? Porque, por exemplo, o episódio dos porcos, né? Vocês estão reproduzindo matérias do YouTube e aí vocês começam a comentar as matérias do YouTube. Olha só, o porco aqui passou que nem uma patrola, derrubou todo o milho. Então você está usando uma estrutura mais conversada do que roteirizada, né? Para dar uma dinâmica diferente no programa. Então ele não é comum, assim, o 37 graus não é comum. Pelo menos no Brasil. O Radiolab que você citou, assim, certamente, principalmente naquele começo, foi a nossa principal referência. Eles fazem muito isso, né? É um podcast narrativo, ele tem uma estrutura, né? Mas ele tem esses momentos conversacionais que servem de liga, de fio condutor. E no começo do 37 graus não tinha tanto isso. Ele foi ganhando ao longo do tempo. A gente teve que descobrir
como que esse formato ia funcionar com a gente e acabou sendo o que fez ser a gente depois, assim, né? Ou foi onde a gente se encontrou mais. Se eu escuto episódios do começo em que eles eram, que não tinha esses momentos espontâneos e era totalmente autorizado, eu às vezes nem me reconheço. Então, ao longo do tempo, eu e a Sara, a gente foi aprendendo a ser um pouco a gente mesmo. Então, com certeza o Radiolab foi uma referência nesse tipo de coisa. Alternar narração, conversas entre a gente, conversas extremamente editadas depois, mas gravadas e de modo espontâneo, mesclando áudios de arquivo, entrevistas e tal. Então, o Radiolab, sim. This American Life, sempre. Na Rádio Novelo é a nossa principal referência também, mas é porque esse grande pai de todos os podcasts narrativos que está aí desde 97 ou antes, nem sei. No Brasil, logo que a gente estava lançando, foi o mesmo ano que lançou o Presidente da Semana, do Rodrigo Vizeu. Uhum. Então, a gente começou... lógico, né? Já existiam projetos de podcast narrativo, mas talvez tenha sido um que floresceu, assim, que a gente falou, pô, legal, as pessoas estão gostando. Foi uma febre na época. Muita gente que não ouvia podcast ouvindo o Presidente da Semana. Meu pai, por exemplo, acho que foi introduzido esse mundo pelo Presidente da Semana. Então, essas referências foram se juntando, assim, mas muitas. Invisibilia, que é um podcast de ciência também dos Estados Unidos. É um saco ficar toda hora citando coisa dos Estados Unidos, mas naquele começo era onde a gente tinha que puxar muita referência de lá. Aqui no Brasil já tinha o Ivan Mizanzuki também fazendo o Projeto Humanos, já trazendo uma referência de entrevistas, né, em profundidade e as histórias narrativas. Então a gente foi puxando muitas referências daí e de outras coisas que não eram podcast também. Lembro que uma grande referência que a gente tinha na época eram as reportagens que o Bernardo Esteves faz na revista Piauí, reportagens de ciência. Bernardo, que sou fãzíssima dele até hoje, e que naquele começo ele não fazia podcast na época, né? Depois ele foi fazer a Terra Redonda, não fazia, e a gente lia as reportagens do Bernardo e falava, tá, isso é uma referência porque a gente quer fazer no áudio também, a maneira como ele construía as histórias, como ele entrevistava as pessoas, encontrava as perguntas. Muito bom. Vitor, tem alguma aí no gatilho? Assim, eu queria, na verdade, retomar na sua pergunta. Você falou sobre algumas estratégias, eu fui anotando e tal, e uma delas me chama a atenção, inclusive foi a primeira que você falou, que é o encantamento, né? Eu sou historiador, como eu disse, e eu sou realmente muito encantado com história. Talvez até um saco, talvez, assim, para quem convive comigo. Porque tudo me encanta muito. É lógico, como eu disse, também tenho períodos obsessivos, onde eu estudo muito uma coisa, só uma coisa e tal. Aí tá, né? Como a gente consegue, de certa forma, separar o que é realmente encantável, porque é encantável, ou o que é só para mim, assim, né? Porque eu, às vezes, vou contar coisas, sei lá, para minha esposa, para meus alunos em sala de aula, que eu falo, olha isso, que coisa sensacional, e eles me olham com uma cara de tipo, isso, é tudo isso que você estava prometendo, né? Que vocês conseguiam fazer essa distinção. E aí, além desse fator, né, essa coisa do descobrir no processo, eu até todos os episódios que eu estava fazendo, eu roteirizo sozinho. E eu estava tendo muita dificuldade, porque eu ia lendo, estudando, chegava a conclusões e depois eu passava para o papel. E nessa segunda temporada da Rádio Guilhotina, eu fiz um episódio sobre um imperador romano chamado Heliogábalo. Saiu uma notícia há uns anos atrás que ele era considerado uma mulher trans. E eu fui fazer esse episódio com um projeto muito claro. Era se falar, olha, tá vendo como os movimentos de esquerda também podem fazer mau uso da história, manipulando, blá, blá, blá. Até que eu fui ler os documentos e lá no final do resultado do podcast eu me convenço de que de fato era. Né? E aí eu usei essa estratégia muito claramente pensando em vocês também, assim, nesse processo de ir narrando eu mudando de opinião, sabe? Eu assumo que eu fui ali com uma opinião enviesada e que mude de opinião, porque eu acho essa estratégia muito gostosa de acompanhar. Mas, de novo, o encantamento. Como saber se esse encantamento não é só meu? Difícil, né? Eu acho que, assim, às vezes não tem como saber. Daí o que a gente faz, a gente torce para que tenha gente igual a gente, que ouviu o podcast e vai se encantar. Ou que a gente vai conseguir contagiar as pessoas, né, com o nosso encantamento. Porque eu acho que o podcast, ele é uma promessa, né? Então, conforme a pessoa vai virando fã, ela dá o play porque ela sabe que existe uma promessa ali de que você vai conseguir contagiá-la com aquela história, que você vai contar uma boa história. Então, eu acho que ao longo do tempo, as pessoas vão esperando um certo encantamento de você e essa conquista fica um pouco mais fácil, enfim, as pessoas podem acreditar. Agora, uma coisa que eu acho que ajudava muito, no caso do meio da Sara, é que a gente tinha uma outra e
eu considero eu e Sara pessoas muito pouco, pessoas difíceis de encantar, eu acho. Eu acho que a gente, assim, tanto que o tanto de história que a gente coletou, que a gente apurou e que não saiu no 37 graus, assim, incontáveis, assim. E sempre, lógico, muito triste, mas é porque às vezes você se encanta por uma sementinha da história, você vai atrás e aquilo não rende. É perfeito, é muito comum isso no jornalismo. Mas eu acho que a gente tinha um pouco dessa coisa de uma ser editora da outra, né? O editor também com esse papel, nesse papel de falar, putz, eu acho que eu respeito que isso seja interessante para você, mas talvez seja só isso. E ao longo do tempo, enfim, a gente foi tentando calibrar isso melhor. A gente tinha o privilégio de não ter um número de episódios obrigatórios para lançar, a gente era quem estruturava isso. Hoje, trabalhando na Novelo com uma equipe maior, esse fator, a editora que te dá um não, ou que te ajuda a entender se aquilo é interessante ou não, é muito mais facilitado, porque a gente tem uma equipe maior e a gente tem uma diretora de pesquisa, Flora, cuja primeira palavra que aprendeu a falar foi não na vida, e que com certeza é a palavra que ela mais gosta em português. Então, isso de certa forma vai te dando um certo conforto. Agora, para quem faz podcast sozinho, a dica que eu sempre dou é: encontre um amigo chato, difícil de encantar e teste a história com essa pessoa, assim. Lógico que não pode também ser chato demais, porque daí fala assim, pelo amor de Deus, né? Eu espero que o meu ouvinte não seja chato igual essa pessoa. Mas talvez encontrando esses jeitos de encontrar esse feedback crítico, esse feedback honesto, e que vai saber, assim, te direcionar. Porque às vezes não é nem que aquilo não encanta, mas que você não está sacando um jeito encantador de contar aquilo, ou você não está olhando para aquela coisa da maneira mais encantadora que podia ser. Ou você acha que é encantador por 2 horas e é encantador por 5 minutos, e vai ser 5 minutos incríveis, mas se você transformar em 2 horas, vai ser muito chato. Então, eu acho que é encontrar esses calibradores aí. Nem sei se eu ajudei muito, mas essa é a dica que eu tenho. O Thiago André, ele menciona assim que um acontecimento, né, ele vai ficar vai ser mais envolvente para o público quando a gente realmente encontrar um personagem que encapsule ele, né? Então, às vezes, no caso da história, ele fala assim, às vezes um acontecimento histórico é a mesma coisa, né? É legal para mim, mas não é legal pro menino ali escutar. Mas se eu conto pela perspectiva, sei lá, do João Cândido, que estava marinheiro, fazendo um monte de merda ainda quando criança, e aí por isso foi mandado, não sei o quê, aí já muda de figura. E essa personalidade representa outras, né? Então, assim, é um personagem que não é só por ele, assim, mas é porque ele plasma outras pessoas. Legal. Tipo, esses elementos básicos de uma boa história, assim, alguém faz alguma coisa, tipo, algo se transforma, algo acontece. O que a gente vê muito, às vezes, em projetos de divulgação científica, projetos de pessoas que querem fazer podcasts narrativos de ciência, mas não conseguem muito, demoram um pouco para entender essa chavinha, é que um tema não é uma história, né? Então, você falar assim, eu vou fazer um podcast sobre astronomia, vou contar uma história sobre astronomia, tá? Qual história sobre astronomia? Quem vai estar nela? E o que acontece? Qual é o arco de transformação? O que o ouvinte vai descobrir com você? Então, ter essa ideia de que uma boa história, algo acontece, alguém faz algo, e no geral as boas histórias têm um mas, né? Por isso acho que até o Vitor falou essa coisa de um conflito, e às vezes o conflito é do repórter com a história, né? Ele estava falando agora dessa história, né, antiga, que ele resolveu ir atrás para isso não deve ser muito verdade, e aí descobre, enfim, olhando os documentos, que não era bem o que esperava. Isso é uma forma também de trazer esse mas, de trazer esse conflito para a história, que é o que torna a história interessante, né? Eu acho que uma história que não tem um mas é muito difícil dela ser interessante. E esse mas pode ser pequeno, às vezes é tipo, um pesquisador precisa responder uma pergunta muito complicada da ciência, mas ele precisa, enfim, encontrar o caminho. Então, por exemplo, a gente fez uma história que se chama... é alguma coisa na selva elétrica, gente, é no meio da selva elétrica, não sei, mas tem selva elétrica no nome, que é um pesquisador que ele quer, né, descobrir o comportamento dos poraquês, dos peixes elétricos na Amazônia. Tem um conflito básico aí, eles te dão choque, tipo, uma pequena coisa que você tem que contornar para responder perguntas básicas sobre o comportamento desse peixe. Então, às vezes, esse mas é mais simples do que a gente pensa, mas eu sempre acho que um pequeno conflitinho, algo a ser contornado, torna as histórias boas histórias. Por falar em simplicidade, a gente precisa de uma pergunta, uma resposta para uma pergunta muito simples, né? Que é, pensando em divulgação científica,
por que eu vou fazer um podcast do gênero narrativo para fazer divulgação científica e não faço simplesmente mais um, isso aí já enviesando a pergunta, mais um podcast de entrevista de 2 horas que ninguém vai escutar, com aquele professor lá que você chamou do seu departamento. E aí? Eu acho que o fator encantamento também faz parte dessa resposta, porque um podcast de entrevistas você tá na mão do entrevistado, né? Ele tem que ser fascinante e ele tem que segurar nas costas aquilo. E tem podcasts de entrevistas que funcionam muito bem e tal, mas existem muitas histórias que você adoraria contar, mas você vai deixar de contar, porque quem poderia te contar aquela história precisa ser uma pessoa que, para ela ir pro ar, ela precisa ser editada, ela precisa aparecer um pouco menos, ela precisa, né, aparecer ali. E isso, gente, é completamente normal. Eu duvido muito que eu faça uma boa entrevistada no podcast de entrevista, tipo assim, X. Então, tipo, é natural. Agora, é lógico que eu sou enviesada, pois é o formato que me fascina, mas eu acho que tem muitas vantagens, sim. Eu acho que o podcast narrativo, ele fura bolha de uma maneira diferente. Eu acho que quando as pessoas dão play porque elas estão confiando que uma boa história vai ser contada, e não porque um assunto vai ser abordado ao longo de 1, 2 horas, eu acho que você consegue, talvez, alcançar mais gente. Eu acho que são formatos que têm objetivos diferentes, resultados diferentes. Então, o podcast de entrevista pode ser muito legal para pessoas que sustentam o negócio sozinho. Então, hoje, né, no Rádio Novela Apresenta, a gente tem um podcast de entrevista e, às vezes, alguém leva uma pauta pro Rádio Novela Apresenta, a gente fala, pô, essa pessoa leva pro fio da meada, porque, enfim, ela senta ali com a Branca Viana e conversam por 40 minutos e o negócio tá feito. É uma pessoa que ela é interessante por si só, ela vai abordar um tema que é de interesse de todo mundo, as pessoas vão ficar. Agora, quando é uma história que você precisa desse um pouco mais dessa delicadeza, de construir um arco narrativo, de apontar os encantamentos, de fazer provocar esses encontros que eu falei, que eu gosto muito quando acontecem, aí o narrativo não tem como concorrer, né? Porque ele é uma artesania, né? Ele é muito diferente. É um negócio assim, você monta ele, né? Do jeito que você quiser. E ele se transforma em um tipo de podcast muito mais autoral também, que pode ter desafios, mas tem muita coisa legal. Deixa eu só dar uma resposta também, André. Boa. Assim, porque eu acho que ainda somos os mesmos, lá do Paleolítico, que nos sentávamos em volta de uma fogueira para dar sentido à vida, contando história. E contar história, ouvir história, é o que dá sentido à existência, assim, né? E aí, lógico, eu sou historiador, então para mim isso ainda é mais importante. Mas, claro, acho que contar história é o que organiza a vida, sabe? Organização, é isso. Bom, se vocês viram a minha mesa de abertura, eu tô falando com o público, né? Se vocês viram a minha mesa de abertura do evento, né? Narrar é criar cosmo, né? Cosmo é ordem, organização do grego, né? Então, quando você narra, você está organizando o mundo para as pessoas, para elas compreenderem esse mundo. Aí eu ia perguntar para você que, às vezes, a gente precisa também se encantar pelo projeto para poder encantar, né? Então, você encontra pautas que talvez sejam muito interessantes, mas imagino que nem todas elas, por mais interessantes que sejam, elas são convertíveis, né? Ou conversíveis em um podcast narrativo, porque você não encontrou o ponto-chave de encantamento e talvez em algum momento no futuro você encontre e aquilo mude. Não, eu acho que assim, lógico que existem histórias que funcionam melhor em áudio do que outras, mas sempre por exemplo, eu e a Sara, a gente às vezes se encantava com alguma coisa e percebia que aquilo não ia render um episódio, que não rendia um episódio. E o que a gente fez ao longo do tempo? A gente foi criando estratégias complementares para contar pequenas histórias que a gente queria contar, sem ter que fazer um episódio do 37 graus. Então a gente criou uma newsletter para apoiadores, por exemplo, que poderia ter sido uma newsletter aberta, mas nesse caso era para apoiadores que a gente estava tentando uma graninha extra. E muitos dos assuntos que fascinaram a gente ao longo dessa trajetória e que a gente percebeu que não iam talvez render um episódio inteiro e tal, foram para essa newsletter que a gente também fez com muito carinho. Então eu lembro, por exemplo, uma época eu fiquei completamente fascinada com VAR. Uhum. Eu falando, o meu sotaque caipira apareceu agora como nunca antes. VAR. Aquele do futebol. E, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de futebol, mas eu fiquei completamente fascinada com o tanto que essa ferramenta, que essa tecnologia estava transformando o futebol. E eu fiquei, assim, meses com isso na cabeça.
Aí, um dado momento, a gente falou, acho que isso não vai encaixar no 37 graus. Fiz entrevistas, entrevistei um árbitro, entrevistei um monte de gente, fiz a newsletter, publicamos para os nossos ouvintes, para um público muito menor, claro, mas pessoas que a gente sabia que compartilhavam, às vezes, das mesmas caraminholas que estavam na nossa cabeça. Então, às vezes, eu acho que, assim, descobrir uma coisa, ir atrás de uma pergunta que você tem, nunca é desperdício. E quando você faz um podcast e você acaba esbarrando nessas outras coisas interessantes, às vezes existem caminhos para você aproveitar essas coisas sem jogá-las fora, não necessariamente tendo que desenrolar um episódio sobre isso, assim. Enfim. Então, ainda mais agora, né, que a gente tem muitos projetos que eles são multiplataforma, né, acabam tendo que ser. Essa é uma dica que pode ser interessante. Vitor, faz uma do público aqui que eu mandei no chat, faz do Robson pra gente. Deixa eu abrir aqui, estava minimizado. Só um minuto. Ok. Essa primeira já achei sensacional. O Negras Linhas, que é muito massa também, inclusive, pergunta o que você adicionaria ao cochicho hoje que aprendeu depois. O que tem de novidades? Nossa, tanta coisa, gente. Tanta coisa. Eu acho que quando eu e Sara, quando a gente sai do 37 graus e vai para a Rádio Novelo, e vai para o Rádio Novelo Apresenta especificamente, que é um podcast em que a gente usa muito menos aquela estratégia que a gente tinha de conversa espontânea. Tá? De vez em quando a gente usa, mas a gente usa muito menos e raramente isso é o fio narrativo. Então a gente tem que... eu e a Sara, a gente teve que reaprender a encontrar histórias, aprender a contar histórias em que a gente suma, assim, e hoje eu adoro fazer episódio em que eu tento me ausentar ali ao máximo, porque isso permite também que a gente conte histórias em que a gente não se identifica nada, mas que são muito importantes. Essa semana saiu um episódio no Rádio Novelo Apresenta com uma colunista da Folha que escreve sobre alcoolismo. Não é um tema com o qual eu tenho familiaridade, e o que eu fiz foi entrevistar a Alice da maneira mais pura e crua que eu pude e costurar isso em áudio. E eu apareço muitíssimo só para contextualizar quem ela é. E então eu tive que aprender a fazer essas histórias em que eu não era a grande guia, nem eu nem a Sara, a guia do ouvinte pelo esse mundo da ciência. Não, muitas vezes eu era assim, uma repórter um pouco mais ausente ou, enfim, presente de outras formas. Então esse foi um aprendizado muito legal. Aprender a trabalhar em equipe, né? Aprender não, é um milagre. Eu amo trabalhar em equipe hoje, é muito maravilhoso. Adoro a Sara. Né? Porque toda semana tem que sair. O 37 graus podia demorar uns meses ali para sair a próxima temporada. O 37 graus, gente, eu tinha tempo para mudar de ideia sobre o assunto 5 vezes, assim, ao longo. Às vezes a gente passava um ano com o assunto na cabeça, a minha opinião mudava sobre ele várias vezes. A Rádio Novelo Apresenta, às vezes a gente tem algumas semanas, ou às vezes poucos meses, porque a gente consegue até ficar alguns meses produzindo uma pauta, não ela sozinha, né? Produzindo ela enquanto está fazendo outras coisas. Então isso foi um aprendizado muito grande também. E aprender a trabalhar em fluxo, né? Então muitas vezes eu edito histórias que não são minhas, e isso é um aprendizado imenso também. Sonorizo histórias que não fui eu que fiz e aprendi perceber qual é o tom que aquela pessoa esperava disso, qual é o tipo de identidade sonora que a gente quer para essa história que eu estou conhecendo agora, mas esse repórter estava meses acompanhando e tal. Então, ter esse olhar que é um pouco mais dessa cadeia, que a gente entra um pouco de tudo, né? E parar de ser tão controlador, assim, né? Porque eu e a Sara, a gente fazia absolutamente tudo no 37 graus. E hoje no Apresenta, é gostoso às vezes ver que eu apurei uma história e alguém sonorizou e eu falo, caramba, eu teria feito de outro jeito, mas o jeito que essa pessoa fez é muito legal e eu tô muito feliz de ter, tipo, outras mãos. Então, nossa, teria muita coisa pra escrever no cochicho, pena que não tenho tempo, mas ia ter muito post novo. Vamos pensar que eu estou tentando sempre puxar para o lado da ciência, né, que é o que o pessoal veio nos acompanhar. Então vamos lá. Você acha assim, bom, nós temos... Toda universidade tem vários projetos de extensão, né, que eles precisam, claro, de todo o apoio para que a comunidade conheça, para que o próprio projeto tenha reverberação e com isso consiga novos recursos, continue se mantendo. Então todo mundo gostaria, com certeza, de poder contar histórias sobre esses projetos. Mas você consegue perceber que existe uma recorrência, por exemplo, entre como é que eu vou estruturar isso
A partir do momento que eu encontrei um projeto que me encantou, tá? Mas aí eu vou começar aí colocando o foco narrativo no cientista. Então eu escolho o cientista como meu protagonista, ou eu escolho o objeto como meu protagonista e faço um negócio tipo o lobo-guará atravessando a rua, atravessando a estrada, né? Que vocês começam o programa com um ponto focal num animal ao invés de num ser humano, para conduzir a narrativa. Então você foi no objeto, foi no cientista, você foi em uma referência que você tinha, que a radionovela às vezes faz isso também, né? Começa falando uma história pessoal para engajar o ouvinte e depois joga para outra coisa. Você tem alguma recorrência, alguma fórmula, assim, se a gente puder pensar? Eu acho que o melhor jeito de fazer isso é olhar para a história e ver o que ela tem, olhar para aquilo que você tem, né? E ver o que é mais interessante naquele material, se é a pessoa que está contando, o cientista, se é um objeto e tal. A maravilha do podcast narrativo é que você pode ter, por exemplo, uma série ou um podcast em que isso se alterna ao longo dos episódios, né? Então, num episódio o foco está no cientista, 37 graus era assim, né? Então, num episódio o foco está no cientista, no outro ele está num objeto, no outro ele está num lugar. Então, esse papel do personagem, ele pode alternar entre coisas que, inclusive, não são pessoas. E no Apresenta a gente faz isso, no 37 também. Eu acho que o podcast narrativo, ele te dá essa possibilidade, assim, do para onde você coloca o foco. Quando a gente está falando de ciência, claro, a gente tem que ter entender qual vai ser o papel que a ciência vai ter no podcast, né? Porque a gente tem podcasts que vão ser de explicação, podcasts de explicação, de contextualização e tal. Vão ter esses podcasts que vão mais para o encantamento, ou vai ser um misto dos dois. No 37, a gente encarava muito a ciência como uma lente da gente para o mundo. Não era a ciência que necessariamente determinava o assunto que a gente ia falar, com quem a gente ia conversar, mas era a nossa lente para buscar as perguntas que vinham na nossa cabeça. Para dar um exemplo, a gente tem um episódio que chama Este Episódio é Falso, porque a gente estava fazendo uma temporada sobre a realidade quão maleável ela é, e a gente queria fazer um episódio sobre a mentira. Era isso que a gente sabia, a gente queria fazer um episódio sobre a mentira. A gente tinha uma história que a gente queria muito contar, de uma amiga nossa que inventou um boato e que foi perturbada por isso por muito tempo. Ela inventou que o Daft Punk ia tocar num festival em São Paulo, e depois começou a ficar com medo do tamanho que o boato tomou. Isso não é ciência. Como a gente coloca uma lente de ciência para olhar para isso? E é um episódio que a gente começa... Eu amo o começo desse episódio, porque a gente começa com um matemático, uma pessoa da matemática e outra da filosofia, falando de lógica, sobre uma coisa que chama o paradoxo do mentiroso, e que é uma sentença da Grécia Antiga, e que é impossível você dizer se ela é verdadeira ou falsa. E aí e ela tem implicações na matemática, ela é importante para a lógica, ela é importante para a filosofia. Então muitas vezes a gente buscava uma lente da ciência ou perguntas que impactavam a ciência, impactavam a mente de cientistas para aquele assunto que estava fascinando a gente. E, assim, então, o papel da mentira nas nossas relações humanas, e a gente ia perseguir isso. Tudo isso para dizer que eu acho que não é preciso ter uma fórmula fixa para toda a história que você quiser contar, para toda pergunta que você quiser perseguir, para toda pesquisa que você quiser divulgar. O mais interessante é olhar para o que você tem, para o que é possível coletar daquilo, e pensar qual é o jeito mais encantador ou mais fascinante de eu abordar isso aqui. É isso que eu diria. Acho que o que é possível também encaixa na pergunta aqui do nosso querido Robson, que mandou aqui perguntando se a boa história determina o tempo do episódio ou a história tem que se adequar ao tempo determinado. Acho que depende do programa, né? Tem alguns programas que têm um tempo determinado, outros... Exato. Eu nunca trabalhei com programas que têm um tempo determinado. Imagino que seja um desafio. No rádio é assim, né? Às vezes você tem aquele de tempo que você tem que fazer, como a gente vê na TV muitas vezes também. Né? Os tempos que você tem, assim, que eu não tenho condição de entrevistar 10 pessoas, assim, vai ser 2. Exatamente. O que eu vejo eu tenho visto, assim, as pessoas têm muita resistência a fazer podcast curto, assim. E eu fico chateada, pois eu adoro. Meus trajetos, eu moro não encaro muito trânsito, moro aqui no interior, e assim, os meus trajetos têm 15 minutos, gente. Cadê os podcasts de 15 minutos? Sinto falta, acho que tem pouco, assim.
Mas eu vou falar uma coisa que vai me expulsar dessa sala. Eu vejo muita gente de projeto de departamento que escolhe fazer podcast narrativo sem pensar se é o melhor jeito de falar, de tratar das coisas daquele departamento. Ou, tipo, tem muita coisa que eu vejo que a pessoa fala, queria sua ajuda para fazer... Queria uma dica sua, fazer um podcast narrativo e tal. Eu falo, não, porque eu tô aqui no departamento de petróleo da minha universidade. Eu falo assim, mas estão te obrigando a fazer um podcast narrativo? Não sei o quê. Então, por quê? Assim, me explica. E muitas vezes as pessoas escolhem, às vezes, sem pensar para quem que é. O podcast narrativo, no geral, ele exige um compromisso do ouvinte. Que ela gosta. Exato. Exige um compromisso do ouvinte. Dá um trabalho do capeta. Não é o formato, não, assim, não necessariamente é o melhor formato para falar de tudo, e eu às vezes acho que essa escolha ela é feita muito com o coração e pouco com a razão, e aí as pessoas se decepcionam às vezes com o resultado, porque elas tinham uma ambição de fazer aquilo, mas elas têm uma certa limitação do tipo de história que vai contar, de quem que pode entrevistar e tal, do tempo que tem para fazer, e aí não vão conseguir fazer aquilo que elas imaginavam. E às vezes escolhendo alguma outra coisa poderia ser melhor. Não me tire da sala, adoro podcast narrativo, só acho que não é a melhor solução para tudo. Claro, é isso que a gente falou na mesa anterior, né? Cada mídia tem a sua potência, eles têm que saber escolher. Porque tem, às vezes, um livro vai ser melhor do que um podcast narrativo, que seja. Sim. Depende. Sim. E aí, Vitor, o que mais você tem na manga aí pra gente? Cara, eu queria pegar umas perguntas também da Renata. A Renata mandou algumas perguntas, Renata Seta, tá? Ela fez uma pergunta anterior ali sobre se é possível encaixar um podcast no projeto de mestrado. Você já deu uma prévia resposta, né, André? Olha ali. Esse chat é o nosso chat. Que eu tava... é o nosso. Tá, ok. Eu falei assim que, com certeza, Renata, com certeza. Especialmente porque você já tem jurisprudência. É brincadeira. Você já tem gente que fez isso antes, você consegue justificar com tranquilidade. O meu projeto de doutorado vai se transformar num podcast também, porque a história é curiosíssima. Depois eu conto para vocês, assim. Mas é muito curioso, muito diferente de tudo que vocês conhecem, assim, mesmo. E a história é real, com documento e tudo. Mas ela fez depois uma outra pergunta que eu gostei bastante, que ela faz assim, que é muito comum a gente encontrar podcast de divulgação científica nas ciências duras, sei lá, né? Mas que em humanidades, caso história, no meu caso, né, não sei exatamente de qual área ela é muito mais raro, é muito mais difícil, é muito mais complicado. E aí, olha, eu fiz aqui uma lista, enquanto a gente conversava, fiz uma lista de podcasts narrativos de história, basicamente só tem história, que eu me lembrei, tem alguns, depois, Renata, se você quiser, eu te passo essa lista, me procura, eu te passo, tem muita coisa legal, mas realmente eu acho que é desproporcional, né? Tem muito mais de ciências brutas. Você tem alguma leitura do porquê e isso é mais numeroso nas ciências brutas e mais? E dicas para como fazer isso nas humanidades? Você tem... Achei que você é jornalista, né, inclusive. Então, acho que tem mais do que ainda. E Sara não é jornalista, né? Então tem esse bate-bola legal aí também. Eu fico pensando se a gente também não enxerga como podcasts de ciências humanas, se a gente tipo não deixa de enxergar alguns podcasts que falam de humanidades e que entrevistam pesquisadores de humanidades, a gente não deixa às vezes de enxergar eles como podcast de ciência, assim, de ciências humanas. Então, por exemplo, no Campus Serrapilheira a gente teve no ano passado podcast O Haiti é Também Aqui, que eu estou amando, ainda está sendo publicado, enfim, que é narrado pelo Wisnel Joseph, que é um haitiano que mora no Brasil, e que é um podcast de história, um podcast da história do Haiti, que também, né, fala do presente e do futuro do Haiti, e para mim é um podcast de ciências humanas, mas talvez muitas pessoas fossem ouvir e não fosse categorizar como um podcast de ciência. Então, eu acho que que existe isso. Talvez a gente tenha, sim, mais podcasts de ciências duras do que de ciências humanas. Mas eu acho que tem também essa coisa das caixinhas que a gente coloca. Talvez os podcasts... Existem muitos podcasts de ciências humanas que não usam exatamente esse termo, né? Somos um podcast de ciências humanas, somos um podcast de ciência e tal. Somos um podcast de história, e talvez algumas pessoas não enxerguem, né? não olhem... automaticamente fala, caramba, isso é um podcast de ciência, um podcast de história, um podcast de ciência. Então, eu acho que tem isso. Mas,
Até assim, ó, Vitor, quanto tempo você mesmo demorou para colocar no Lattes como divulgação científica as coisas que você É, faz? Eu demorei muitos anos, eu coloquei ano passado. Eu ainda não coloquei, pra ser muito honesto. E olha que denúncia. podcasts é feito com uma universidade, assim, então tem até a sanção institucional, e eu ainda não coloquei, né? Não tratei. E aí tem algumas coisas, Bia, nesse sentido também, que eu acho que é interessante comentar, que muitos desses, por exemplo, História Preta é claramente um podcast de história, humanidades, com método, com apresentação de processos e tal. Outros não são feitos exatamente por historiadores, mas fazem um trabalho incrível. Obviamente, o que vem primeiramente é o Projeto Quirino, né, que é fantástico, mas que é um trabalho de pesquisa, de documentação, né, muito intensa também. Então, eu acho que no final das contas, assim, e aí só o que eu acho mesmo, é que a gente só consegue categorizar como divulgação científica se é a explicitação do método, assim, sabe? Hoje em dia, na história, tem um negócio chamado história pública, que é muito dessa coisa de falar para usar outros meios de divulgação, né? Redes sociais, livros de consumo para público leigo e tal, que são uma certa forma de divulgação científica, mas que acabam escondendo muito do processo de pesquisa, de método e tal. E na área das ciências duras, eu acho que vocês fazem isso de forma mais leve, mais bonita até, sabe? Explicitar a pesquisa em si, sabe? Muitas vezes nós narramos uma história. Eu acho que é isso que talvez não pareça ser científico, sabe? É só que uma hipótese que me passa pela cabeça. Eu colocaria uma palavra aí, uma palavra-chave, né? Que abraço Luana Viana, do livro Jornalismo Narrativo em Podcast, que ela vai pensar o próprio processo metajornalístico, né? E o metajornalismo é basicamente você expor sua pesquisa, assim, você expor sua apuração. Você tá, então, acho que é isso que você está cobrando, assim. Às vezes, quando, por exemplo, o Thiago André, ele vai falar que ele combinou para montar uma cena do programa, que ele fala que ele combina material da biografia do Lima Barreto com o diário do Lima Barreto, com um conto que ele escreveu e com uma matéria de jornal. Ele está te dando o caminho que ele construiu essa cena, né? Então você tem ali o substrato todo. Ele expôs metajornalisticamente, mesmo não sendo jornalismo necessariamente que ele está fazendo, o processo, né? Então isso dá imersão, da transparência, é muito legal. O que você tem a adicionar sobre exposição de processo e método, Bia? Ai, não sei se eu tenho muito, gente. Acho que vocês falaram as coisas mais importantes. Mas eu acho que talvez, mas acho que vale o estímulo, né, para ciências, para a galera das ciências humanas fazer mais, assim. E sentir que pode, assim. Eu acho que a gente, por exemplo, no Campus Serrapilheira, é um questionamento todo ano, tipo, mas não pode podcast de ciências humanas? E, Inclusive, tipo assim, é uma crítica persistente, assim, no Voz a gente escutou ainda. é muito, é sempre. Só que se você for olhar os aprovados, sempre tem podcast de ciências humanas. A gente teve um podcast de história num dos primeiros campos, que foi o Pelo Avesso, que eu amo, sempre divulgo, adoro, sobre a história da eugenia no Brasil. A gente teve o Haiti também aqui agora. A gente tem muitos podcasts interdisciplinares. Tem um saindo agora, que é o Qual Sentido, e que também, muito disso. A maioria deles fazem debate sobre sociedade, assim, então... eu acho que as caixinhas, elas precisam da gente também precisa dar uma sampada com as caixinhas. Não, eu moro em Goiânia, né? E em Goiânia, em breve, nós temos 40 anos do acidente do Césio. É uma coisa também que tem me motivado muito a pensar, não só pela história, né, mas pensar por outras áreas. Mas um projeto, já até chamei um físico para escrever umas coisas, mas é muito difícil convidar gente que tope sentar para escrever com a gente. Assim. Você deu a sorte de achar a Sara. Para mim é sempre muito difícil aqui encontrar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, retomando uma coisa que você falou lá atrás, bem atrás. Você falou que às vezes você pesquisa muitas coisas e não chega em nada, e abandona, e não vira episódio nem nada. Eu queria pensar numa outra situação, o oposto. Quando você pega uma pauta, alguém te dá uma ideia, ou você descobre alguma coisa e fala, isso aqui não deve dar nada, mas vou investigar. E aí chega numa história super sensacional. Acho que isso já aconteceu com vocês, principalmente no 37, tem algum episódio assim que se encaixa nesse padrão, como é que funcionou e tal? Ai, deve ter. Deixa eu pensar se tem algum na minha cola.
Nossa, acho que tem um exemplo que não é exatamente, não estava na minha colinha dos meus xodós, mas que eu acho que é um exemplo disso. Tem um episódio que a gente fez na temporada da Esquina da Realidade, que é o primeiro episódio dessa temporada, que chamava Um Acidente de Memória. São 2 até, não é? São 2, é o nosso único episódio duplo da nossa história. Porque simplesmente a gente conheceu um perito num evento, eu e a Sara, um perito criminal, um biólogo, mas que trabalhava com polícia científica. E ele falou, e ele mandou um e-mail pra gente falando assim, cara, uma grande questão pra gente aqui da polícia científica é memória falsa. É tipo, as pessoas não conseguem... É difícil reconstruir memória do crime porque as pessoas falam, a janela estava aberta, não estava. Tipo assim, não tinha como estar. E aí, começou com uma semente muito pequena, que a gente nem sabia se ia dar nada. E no fim das contas, você vai ver que é um episódio... Vocês veem que é um episódio duplo, porque eu entendi que um episódio da minha vida, que foi um episódio até que marcante da minha vida, um acidente de carro que eu sofri, e a única vez que eu fui parar no hospital, tinha grandes componentes de memória falsa, assim, e grandes componentes não só de memória falsa, como memória induzida, e que estavam ali há anos na minha cabeça e que eu nunca tinha parado para pensar. E lógico, você não tem como você saber o que é memória falsa e o que não é, porque elas são todas iguais no nosso cérebro, assustador. Mas eu parei para relembrar isso. Então, ela começou com uma provocação muito pequena de uma pessoa que a gente conhecia muito pouco, mas que plantou aquela sementinha e foi parar numa investigação sobre a minha memória, sobre a maneira como o ser humano grava informação na cabeça, sobre a maneira como isso impacta o crime, impacta, né, a resolução de crimes, sobre a maneira como policiais não sabem que a memória é maleável e muitas vezes induzem memórias falsas na cabeça das pessoas e sugestionam cenas, sobre como o racismo impacta grandemente em todo e qualquer julgamento disso no Brasil, e a gente tem pessoas inocentes sendo presas por memórias que foram sugestionadas e se misturar, combinadas ao racismo. Então foi uma coisa que começou muito pequena, em que a gente não sabia que ia dar em nada, e deu, sei lá, 2 horas e pouco de episódio em que talvez fosse até dar mais se a gente fosse um pouco mais maluca, mas a gente foi parar num outro lugar e num debate muito mais forte do que a gente tinha pensado a princípio. Então, sim, persigam sementinhas de ideias que aparecem. Andreoli. Vitor, um aluno ligou aqui, fala aí. Certo. Deixa eu abrir as anotações aqui. Beleza. Vou voltar, cadê vocês? Bom, Sara, uma outra coisa que eu tinha anotado aqui... Eu sou a Bia. Desculpa, perdão, olha aí. Estamos acostumadíssimas, já saiu até em jornal que eu sou bióloga. Assim, Bia, a bióloga, não, gente, a Sara. Beleza. Bom, eu queria pensar numa outra situação agora, que é você trabalhando nesse projeto muito maior, que é a Rádio Novelo e tal. Amanhã vai ser correção o que facilita, né, no final das contas, você trabalhar numa equipe grande? Porque eu trabalho sozinho, completamente sozinho. Eu gravo, eu edito, eu corto, eu tenho ideia, eu escrevo tudo. Eu faço capa de episódio, tudo. Combinado. E o que dificulta, né? O que também deve ter seus limites, deve ter suas questões mais complicadas, né? E, além disso, depois eu quero... Pronto, desculpa. A última série que vocês fizeram, né, que é o Sala de Espera, que é muito difícil de ouvir, muito pesado, assim. Qual é o cuidado que vocês têm que ter? Perdão público, porque eu me mutei num lugar e deixei o microfone aberto no outro e tava falando no telefone aqui no meio do negócio. Tá bom, é isso. Bom, eu tô online desde as 13h30, tá, gente? Perdão. Vamos lá. E aí, como que é essa questão de tratar temas muito delicados, né? Os meus temas, eles falam de violência, mas são coisas geralmente passadas, né? Vocês falam de coisas muito vivas. Como é que vocês tratam? Então, são 2 perguntas, né? As dificuldades e as vantagens de trabalhar em grandes grupos e, principalmente, essa questão dos temas sensíveis, como no Sala de Espera. Sim, total. Eu acho que, assim, trabalhar com equipe tem a maravilha que não é você que faz tudo, e o terror que não é você que faz tudo. Então, existe toda uma cadeia de produção em que você tem que respeitar o tempo de cada pessoa. Então, no 37 graus, a gente fazia umas loucuras de
a gente lançava na terça-feira. De chegar domingo e o episódio não tá montado, assim. De tá faltando gravar coisa, de tá faltando um monte de coisa. É um luxo e um desespero que nunca mais fez parte da minha vida desde que eu tô na Novelo, porque a gente tem uma cadeia de produção complexa em que uma pessoa precisa liberar as etapas de trabalho para outra fazer acontecer. Então, obrigatoriamente, 2 dias antes de lançar, o episódio está mixado, pronto para ir pro ar. Muito raramente acontece algo que vai tirar disso. Então, a equipe tem isso, né? Por um lado, é uma forma de organização muito mais complexa e você tem muito mais apoio. Por outro, não fica tudo no seu controle. E aí tem o fator autoral também, né? Claro que do 37 Graus era um projeto extremamente autoral, meu e da Sara, e que a gente tinha... Em que o limite da nossa liberdade era sempre uma outra, né? Lógico que eu não queria fazer um episódio de um jeito que a Sara não concordasse, e a Sara não quer fazer um episódio de um jeito que eu não concordasse. Mas era isso. E como a gente pensa muito parecido, acabava que era uma liberdade quase completa em termos criativos de estruturação de roteiro. Na Novelo não é assim. A gente tem editoras, a gente tem... cortes, né? A gente tem um tempo, apesar de a gente não ter um tempo super rígido, a gente não pode passar muito do tempo do episódio. No geral, não é uma história só, são 2 ou 3, então a gente tem, às vezes, uma história já está com meia hora, a outra não pode passar de meia hora, então existe um pouco disso. O que também é incrível, assim, hoje eu vejo a importância que tem um editor que vai olhar e vai falar, corta esse parágrafo que não está acrescentando nada. E aí você fica com uma dorzinha, ai, mas eu amo esse parágrafo, ele é tão divertido, eu amo esse parágrafo. E aí você corta e passa 1 hora, você lê o roteiro de novo, você fala assim, nossa, realmente, aquele parágrafo estava fazendo o quê aqui? Então é bom alguém fresco que vai olhar, isso da equipe é incrível. Eu amo. Eu sinto saudade do 37 Graus, mas eu não sinto saudade da gente ter a cadeia de produção inteira na mão de 2 pessoas. Sei que você sabe, né, como é, né, Vitor? Tipo, acaba sendo muita coisa. Uhum. E sobre o Sala de Espera, né? Sala de Espera é uma série de 3 episódios que a gente lançou dentro do Rádio Novela Apresenta sobre as ameaças recentes ao aborto legal no Brasil, ao aborto previsto em lei no Brasil. E eu, particularmente, nunca tinha feito uma reportagem investigativa desse jeito, desse nível, de conversar com muita gente que com medo, que não topava falar, de conversar com muita fonte anônima, muita coisa em off, de ter que anonimizar fontes com o nível de delicadeza que a gente teve que anonimizar uma das personagens dessa série. Foi um aprendizado muito grande, assim, a Natália Silva e a Carolina Moraes. E foi um tipo de reportagem que a gente escolheu assumir um tom muito mais sóbrio, não só na narrativa, mas na edição de som, tudo. Do que a gente está acostumado a fazer, inclusive no Rádio Novela Apresenta. No Rádio Novela Apresenta, a gente, no geral, tem muito espaço para se posicionar, não só se posicionar, mas, enfim, botar a cara do repórter, né? Igual a gente estava falando aqui. No Sala de Espera, a gente entendeu que isso tinha que estar um pouco menos, que o tom tinha que ser um pouco mais sóbrio, que a gente queria, inclusive, atingir muita gente da classe médica, que é, na real, quem tem um poder grande de fazer alguma coisa sobre esse assunto no Brasil. Então, foram muitas decisões delicadas que a gente teve que fazer ao longo desse processo. A gente ficou muito feliz com o resultado, mas foi um desafio bem grande, assim, um assunto que, para nós mulheres, enfim, pessoas em idade fértil, que era muito caro para a gente. Então, a gente passou um nível de raiva, assim, inenarrável fazendo essa série. E que sorte que a gente tinha uma outra, porque o tanto que a gente xingava a situação do aborto previsto em lei nesse país, nos bastidores dessa série, não está escrito. O pessoal está perguntando aqui sobre divulgação científica, né? Que eles querem que você comente. Divulgação científica é importante ser feito para público leigo e não de especialista para especialista. E eu quero acrescentar uma coisa aí, porque é para a gente poder dialogar mais, como é que você tem o limite também da divulgação científica para a própria ciência, no sentido de que às vezes a gente pesquisa tanto que tem vontade de fazer uma dissertação sobre o negócio, só que é um episódio, você tem que fazer o próximo depois, não dá para ficar também lendo 1 milhão de coisas, enfim, né? Então como é que você encontra esse seu próprio limite? Deve ter muitas coisas que te movimentam, te apaixonam, né? Isso do limite, a gente tem que pôr prazo nas coisas que a gente faz, porque
Eu acho que nenhuma pessoa nunca teria lançado um episódio de podcast se ela tivesse feito tudo que ela queria fazer ali. Porque é isso, gente. Você põe um prazo pro negócio. Depois, quando você lança, você continua tendo ideia. É terrível, é horroroso. Então você tem que pôr um limite, porque se depender muitas vezes da nossa própria vontade, a gente vai ficar fazendo, refazendo. Então eu acho que o prazo é importantíssimo. Sobre público leigo e especialistas, eu acho que tem que existir divulgação científica para vários públicos. Eu acho que é especialista, mas especialista no quê? Às vezes alguém da física não manja, sei lá, da física médica não manja muito de astronomia. Então, tipo, é um podcast de física, mas vai abranger um público que não é aquele que está acostumado. E esse negócio do público leigo, né? Às vezes eu acho que também precisa ser um pouco trabalhado, né? O que a gente quer dizer com isso, assim? Quem é o público leigo, assim? Porque as pessoas sempre não vão ser leigas em alguma coisa, vão ser leigas em outra. Então, pensar no público que quer atingir, com qual objetivo, é o que vai definir, às vezes, inclusive o formato, às vezes o tipo de história que o podcast vai contar. Uma das coisas que a gente, na seleção do Campo Serrapilheira, que a gente mais pega no pé, e que é uma coisa que, às vezes, determina se um projeto vai ser selecionado ou não, essa pessoa tem alguma noção disso, assim. Muitas vezes existe uma coisa, público geral, tipo assim, eu nunca entendi o que é isso, assim. Tipo, nem o Jornal Nacional é para o público geral. O Jornal Nacional tem um público-alvo. Tem um post que vocês fizeram para instruções para o Serrapilheira que tem isso, né? Não existe público geral. Não existe público geral, não existe. Se você for pegar, sei lá, duas mulheres de classe média, duas mulheres brancas de classe média de Campinas, estou falando me colocando nesse público, podem ter gostos, interesses e comportamentos completamente diferentes. Então, eu acho que, assim, quanto mais a gente conseguir entender quem é essa pessoa, melhor. Enfim, e tentar ir além do que a gente geralmente fala de público geral, público leigo, tentar entender o que a gente quer dizer com isso. Se é alguém que, por exemplo, gostava de física na escola, mas tipo, nunca mais se interessou por isso, ou se é alguém que não faz ideia do que a física do que um físico faz. Existem camadas de interesse muito diferentes. E lógico que quando você atinge um público, não impede que você vai atingir um arco um pouco maior do que aquilo, né? Mas você ter um alvo, tem inclusive uma pessoa que você conhece, que você fala, tá, fulaninho é a imagem do meu público. Pode ser bem interessante, assim, para ajudar a direcionar. O que mais tem é podcast que não tem, que não conseguiu fazer isso e que, tipo, infelizmente, daí não acaba não atingindo ninguém. A Júlia Del Bello pergunta: como se preservar mentalmente, cuidar para não se envolver a ponto de ficar biruta, sem se distanciar do assunto a ponto de perder a sensibilidade? Isso não vale só para a ciência, vale para qualquer coisa, mas eu acho que é legal também pensar nisso. Sim. É muito difícil. Assim, acho que cada pessoa vai ter uma relação diferente que estabelece, né, com as histórias que conta e tal. Existe um espectro, né, que a gente pode explorar de proximidade. Quando é um assunto que te toca muito, dificilmente você vai conseguir manter alguma distância. Existem fontes que você vai se aproximar e é isso, assim. Eu acho que não é tão rígido assim, lógico, sempre respeitando os limites da ética humana, jornalística, enfim, todas. Agora, tem uma pergunta aí, como também se preservar, né? Preservar a própria saúde mental? Cara, eu acho que, assim, quanto mais tempo passa na minha vida, eu mais tenho certeza de que eu acaba o expediente, eu preciso fazer uma coisa completamente diferente. Eu faço parkour, gente. Eu tenho 33 anos, eu comecei a fazer parkour. Eu acho que eu lembro de uns stories, assim, de vocês, tipo, não sei se você ou a Sarah, mas numa chácara, assim, uma coisa bem mais bucólica. Então, Não sei. Fazia uns 2 anos atrás, assim, eu pensei assim, é um momento de né, deixar... Pode ser, tipo, eu observo passarinho, meu marido, a gente observa passarinho, então, tipo, a gente faz birdwatching, eu comecei a fazer parkour completamente do nada, meu joelho está, coitado, completamente ralado, mas é isso, acaba o expediente, às vezes, né, eu tenho a sorte de não trabalhar só com assuntos pesados, eu consigo,
trabalhando no Rádio Novela Apresenta, a gente tem uma alternância muito grande de humores. Mas, às vezes, tudo que você precisa é acabar o expediente e fazer uma coisa completamente diferente. E aí, quando você voltar para casa, você volta a sofrer, você sonha com isso, no dia seguinte você retoma. Mas acho que são essas pequenas estratégias que a gente tem para conseguir manter a história em mente. E uma coisa que me ajuda muito não a distanciar da história, mas a ter a distância necessária para a gente entender se a gente está contando ela bem ou não, e sempre que possível é bom, é deixar as coisas descansarem. Coletar ou escrever um roteiro e deixar ele descansar. Tipo, igual carne saindo do forno. Tipo, deixa descansando antes de cortar. Porque muitas vezes é isso, a gente está tão envolvido com o assunto que a gente escreve... Aconteceu isso com Sala de Espera. A primeira versão do roteiro de Sala de Espera, a gente mostrou para a equipe, a galera falou assim, vocês estão loucas, ninguém entendeu nada. O negócio que hoje acabou saindo como 3 episódios, estava em um só. Era um grande surto, né? Assim, se tivesse ido pro ar, assim, ninguém teria entendido nada. Então, mostrar para os outros ajuda, mas também deixar descansar ajuda a ter essa distância do nosso nível de envolvimento com a história para que a gente consiga entender como o ouvinte vai perceber aquilo, como aquilo vai para o mundo também. No primeiro dia a gente ouviu muito uma palavra-chave ali, né, do quem faz podcast narrativo, que é eu fico obcecado com a história, né? Então, como é que você percebe isso de uma obsessão, assim, um desejo de terminar aquela história? Tem uma coisa que você não descansa enquanto não contar, ou não descansa enquanto não botar um ponto final numa apuração que você começou. Tem isso para você? Eu acho que eu tenho... Não sei. Não sei se eu tenho. Eu muitas vezes fico obcecada com a história, mas até acontece comigo um pouco o contrário. Eu fico tão obcecada, fico tão satisfeita com tudo que eu aprendi, que me dá vontade de não fazer o episódio. Já aprendi tudo, já descobri a resposta. Assim, eu me sinto uma satisfação completamente egoísta, tipo, porque tá bom já, não preciso nem fazer episódio. Então, comigo acontece muito isso. Mas acontece também de, às vezes, passar muito tempo apurando e falar assim, nossa, eu só preciso lançar isso, cara. Eu só preciso que vá pro mundo, porque senão não vai ter fim. Não vai ter fim. Acontece também. É gostoso também, é sensação boa, né? É bom a gente ficar obcecado com as coisas que a gente trabalha também. Eu fico feliz de ter o privilégio de ter um trabalho que me fascina e que me fisga. Então eu vou fazer a última do chat pra gente poder descansar também, que é a segmentação do público direciona a audiência e orienta toda a organização de produção. Não é uma pergunta, é um comentário. Então, a segmentação do público direciona a audiência e orienta toda a organização de produção. Sim, é verdade. E aí, bom, você nota uma diferença do público-alvo do 37 graus para a Rádio Novela Apresenta, por exemplo? Sim. Eu não saberia dizer exatamente em dados, mas eu percebo que a gente tem um público, uma faixa etária que a gente atinge no Rádio Novela Apresenta bem maior e que atinge gerações mais velhas do que a gente conseguia no 37. No 37 a gente ficava, tipo assim, a faixa dos 25 aos 35, e no Rádio Novela Apresenta a gente atinge pessoas de 60, 70 anos, a gente consegue ir muito mais alto, a gente consegue ir bem mais além. E eu acho que, é claro que tem uma dimensão de quantidade de público muito gritante, né? Assim, no 37 a gente nunca conseguiu, imagina. Eu e Sara aqui no conforto dos nossos lares em Campinas, a gente nunca conseguiu, jamais conseguiria alcançar o público que o Rádio Novela Apresenta alcança, que os podcasts da novela alcançam. Essa foi sempre a maior dor que a gente teve com 37 graus, assim, de ter estagnado no público, por mais que a gente diga que, mas os ouvintes fiéis estão aqui, isso é legal e tal. Às vezes machuca você ver que os números não sobem, ou que pelo contrário, que eles caem. Muitos podcasts passaram por queda depois da pandemia, passaram por uma alta no começo da pandemia e uma queda depois. A gente tem muito mais podcast hoje do que tinha antes, então existe essa luta por atenção do ouvinte. Então é natural também que a gente que apareçam podcasts com público menores, tem podcasts mais nichados também. Então eu acho que sim, a gente nota uma diferença de público
talvez, assim, não total, tem muita gente que ouvia a gente no 37 que foi pro Apresenta, mas é muito gostoso também, às vezes, poder contar histórias para público que a gente não atingia, assim, por exemplo, essa questão da idade era algo que às vezes a gente entendia por quê, porque a gente fazia um negócio às vezes também que a gente olhava e falava, realmente, ele é focado numa outra geração, mas é gostoso poder conversar com outras. Vitor, encerrei por aqui. O que você gostaria de se pedir, fazer mais uma pergunta? O que você tem na manga? Na verdade, eu só queria pedir para ela revelar a listinha dela dos episódios preferidos do 37 Graus, talvez do Rádio Novelo da Apresenta também. Quais são aí? Você falou que anotou, eu fiquei muito curioso. Meus xodózinhos, do 37. Procura-se Regina, que já foi citado. O Clone do Pai da Bia, Nossa. Que é um episódio com meu pai. Eu amo. Sou completamente enviesada, pois é com meu pai. Inclusive, eu acho que foi o TCC que ganhou, ele analisou o Clone do Pai da Bia. Jura? Eu acho que sim, acho que foi isso. Gente. Agora minha cabeça já não funciona direito, gente. Então se eu errei, me desculpe. Contando fake news. Não, estou torcendo para que seja verdade. Falando em fake news, este episódio é falso, eu adoro esse episódio que eu citei aqui hoje também. Um acidente de memória, que eu também falei aqui hoje. Nós estou citando vários, mas eles são bem diferentes entre si. Em Busca do Vale do Silêncio, é um episódio que me deu um trabalho. Eu tive que fazer consultoria de física por muito tempo para fazer esse episódio, então valorize. Em Busca do Vale do Silêncio. E um que eu amo muito também, que a gente fez uma coisa que a gente nunca tinha feito, que é a gente teve um ator, a gente trouxe elementos de ficção, que é a cidade que fez o tempo virar. Que foi muito legal. A gente entrevistou o Tempo e foi muito legal. O Tempo vive em Sobral, no Ceará. Foi ótimo. Saudades. Muito legal, muito massa. Bom, Vitor. E no rádio? Tenho. Ai, dá tempo? Bom, um episódio que eu amei fazer, e ele nem é uma história que eu fui atrás, é uma história de uma frila, mas que eu conto junto com ela, chama As Carpideiras. Saiu no ano passado, é sobre 4 irmãs carpideiras, né? Irmãs que choram em velórios. E eu fiz com a Ana Luísa Rigueto. Eu amei fazer essa história. Eu adoro esses papos de enterro e velório. E um que eu fiz recentemente, que é o Cota. É um episódio de história única, que é uma história sobre teatro e transplante de rim, e vida e morte, e câncer, e tudo. E juro que não é uma história triste, é uma história feliz. Que saiu em junho, se não me engano. Não tenho mais perguntas, pelo menos. Vitor Crente, muito obrigado por me ajudar na condução aqui, enquanto eu resolvia chat, atendi aluno, sua presença foi fundamental, muito obrigado. Mando um abraço, uma saudação para os nossos espectadores. Obrigado, Andrioli, obrigado, Bia. Valeu, pessoal. E vou fazer um convite. Escutem o Pique e os Verbos, escutem a Rádio Guilhotina, tem muita coisa legal. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Muito bem, Bia. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco. Com certeza tem muitos trabalhos para fazer, mas cedeu aí 1h30 do seu dia para estar aqui partilhando com o pessoal. Muito obrigado. Faz também a sua despedida e sua saudação para os nossos espectadores. Foi um prazer, adorei conversar com vocês dois. E, enfim, eu que agradeço muito a todo mundo que assistiu a gente. E vou deixar convites também. Então, a gente falou bastante aqui do Rádio Novelo Apresenta e do 37 Graus. Queria relembrar sobre o Cochicho. Vamos fazer sobreviver esse filho abandonado. Cochicho.org. Tem dicas lá para quem vai produzir podcast. E queria convidar todo mundo a acompanhar os podcasts que estão saindo ou já saíram do Campo Serra Pilheira, do edital do Instituto Serra Pilheira. Todo ano saem podcasts muito legais. Os podcasts do edital do ano passado saíram agora na metade desse ano. Alguns ainda estão em publicação. Procurem saber, porque vale a pena a gente e dar uma ajuda para quem está chegando nessa cena. Verdade. E você que está nos acompanhando, não deixe de acompanhar também os programas do Lunar. A gente demora para fazer porque, motivos que vocês ouviram aí ao longo dos 3 últimos dias. É trabalho, é falta de dinheiro, é falta de equipe, mas tem coisas aí. Então, nós já temos aí a primeira temporada do Sonhário publicada. Esse ano ainda queremos lançar um em homenagem aos 35 anos do ECA. Nós estamos lançando também o Falta, um podcast sobre ausências, que apesar do nome, o mote é futebol. E também vamos lançar o nosso querido
Não vou fazer promessas, vou deixar só 2, porque senão eu não vou conseguir cumprir. Então, sigam a gente em @podcastnarrativo no Instagram e não deixem de acessar o nosso catálogo de podcasts narrativos e enviar o seu, caso ele ainda não esteja no catálogo, que está em podcastnarrativo.com.br. Aí lá você acessa o catálogozinho e faz uma busca. Tem um formulário, você envia pra gente, a gente cadastra manualmente cada programa que está lá. Já são quase 150. E tem muito mais por aí. Espero que tenham gostado. Esse foi o primeiro Encontro Nacional de Podcast Narrativo, o primeiro Vozes em Órbita. Que as vozes tenham ecoado aí dentro de você e te inspirem a continuar fazendo ou a começar os seus próprios projetos. Compartilhe conosco, vai ser um prazer ouvi-los também. Um abraço, boa noite a todos. Valeu. Valeu, um abraço. Boa noite, tchau, tchau.